Olá, podcast Conversas Lucrativas, uma ideia original do O Meninos Dividendos. Esse podcast está sendo patrocinado pelo Espaço Sara Ramos, uma estética maravilhosa, onde você irá encontrar vários procedimentos estéticos, facial e corporal. Você consegue encontrar ela no Instagram, no @espacosararamos, ou até mesmo você pode agendar uma avaliação gratuita aqui no link na nossa descrição. Bom, eu sou a Poliana, a nova sócia da Contabilizando Lucros. E hoje eu estou aqui com a Ana Paula Pina e Thaís Moura. Essas mulheres maravilhosas. E hoje nós vamos falar sobre mulheres no empreendedorismo e também o projeto que elas têm, Mulheres que Empreendem. Pode se apresentar, meninas. Thaís Moura e Ana Paula. Bom dia! Bom dia! Como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo certo? Tô ótima, gente. Eu tô aqui maravilhada, porque um dia vocês estavam fazendo uma entrevista comigo e hoje tô aqui com vocês, então pra mim tá sendo incrível. Que ótimo, que ótimo. É um prazer estar aqui, né, por esse convite que foi sensacional. Sim. Não tinha como recusar estar aqui. Obrigada. E espero que vocês tenham muito sucesso juntos. E eu acredito que é só o começo de uma linda jornada que vocês estão construindo. Ai, muito obrigada. Você merece. E eu vou me apresentar. Vou te apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Moura. Tenho 30 anos de idade. Sou contadora, formada em contabilidade, mas não exerço a função. Só me formei ali. Certo. Hoje eu trabalho com vendas, eu sou empreendedora. Trabalho junto com meu sócio e esposo Felipe Faustino, né, que está comigo nessa caminhada há mais de 10 anos. E, além disso, faço outros projetos em paralelo, né? Então, hoje a gente tem loja virtual, fazemos atendimento personalizado no porta a porta, né? Que a gente fala que é o PAP ali, fazendo um atendimento exclusivo com o cliente, tanto na linha de cosméticos internacionais, nacionais, linha de eletrônicos também, celulares. Então a gente faz um atendimento bem amplo, bem personalizado, né? E além disso eu faço mentorias de vendas. Então para quem é empreendedor, Inclusive, eu tô sendo aluna, gente. Inclusive, Poli é minha aluna exemplar, inclusive. Tô muito feliz com o seu desempenho. Sim. Então, além disso, eu tenho uma mentoria exclusiva, né, para pequenas empreendedoras, né, que tem até mesmo a sua equipe de vendas ou se ela faz a sua venda individual, né? Então, se é só ela, né, ela é a empreendedora solo que faz tudo. Então eu faço mentorias de vendas para ela, para que elas aumentem o seu faturamento em até 20, 30% em 30 dias, Sim. né? Então hoje eu tô fazendo essa mentoria também. E além disso, dentre outros projetos que ao longo do nosso podcast vocês vão conhecer. Gente, a Thaís, ela faz várias coisas. Eu fico impressionada com a lista de coisas que ela faz, que ela vende. Então, qualquer coisa que você colocar na mão dela, ela vende. E detalhe, além de... Não falei também, né? Da doceria. Eu tenho uma doceria com a minha mãe. Ela também tem uma doceria, tem uma gente. doceria. Tá fazendo um grande sucesso também em várias regiões de São Paulo. Tô muito feliz. Talvez ela possa ser a próxima. Ela possa Porque ser ela também a é minha cliente, próxima. gente. Ela também é minha cliente. E além disso, eu tenho uma doceria familiar com a minha mãe, com a minha irmã, uma doceria em família, né? Nós somos sócias. Sim. Então a gente iniciou ali na pandemia e deu super certo. E hoje a gente tá aí lucrando bastante. Então quem precisar de doces, a gente faz um atendimento super personalizado para festas, eventos mais particulares. Então a gente tem bastante coisa aí para agregar. Perfeito. E você, Ana? Vamos lá. Eu sou a Ana Paula, eu tenho 28 anos, sou irmã da Poliana, não sei se isso parece aí, né? Um pouco. É que eu tô sem óculos, mas com óculos parece também muito. Sou irmã da Poliana, sou planejadora, educadora financeira. Tenho aí um bebezinho, meu fofinho. Sou casada com o Stefano, que é hoje o meu sócio. Além, né, de trabalhar com as finanças, de trabalhar ali com organização, planejamento pessoal, eu também trabalho com empreendedoras, com empresas, né? Empreendedores também, né, em geral. Mas ali são bastante mulheres. Então, eu convivo muito com mulheres diariamente, né? E também tem uma doceria, né? Que a Thaís acabou de falar, a gente também tem uma doceria. O meu foco, né, é só datas comemorativas, então eu não pego encomenda de aniversário. É diferente do modelo de negócio da Thaís. E trabalho com revendas. Certo. Então você, como a Thaís, também faz tudo. Coloca tudo na sua mão, tu vende. Gente, tudo que você falar que é pra vender e eu acreditar no produto, Certo. a gente vende. Então vamos lá.
vocês falaram que vocês fazem bastante coisa. São bastante empreendimentos. E como que vocês conseguem lidar com a vida pessoal e o empreendedorismo? Ah, a gente surta. Não é assim. Psicóloga em dia. Tem que estar em dia. O treino tem que estar em dia. Porque isso também é uma boa Não, mas terapia, né? Porque pra sim. mim, no começo do ano, foi dessa forma que também me ajudou bastante. fazer terapia, A né? terapia e o treino. É, Um escape. eu até respondendo a sua pergunta, eu acredito que nós mulheres temos muitas atividades, né? Eu não acreditava nisso, Até casar. até casar. Eu achava que era balela. Eu falava, não, tira de letra, né? Então, fazer comida, organizar Fazer a comida, casa. organizar a casa, não precisa disso. Ai. Não, Deve ser coisa de 5 minutos, deve né? ser coisa super rápida, né? E hoje, claro, eu sou casada, sou muito feliz, né? Eu e o Felipe, nós temos uma relação muito boa, inclusive. A gente já tá há mais de 13 anos juntos, trabalhamos juntos, então eu digo que eu sou privilegiada por trabalhar com meu esposo, né? Tem pessoas que falam, como que você consegue trabalhar com seu esposo? Eu já penso diferente. Eu falo, graças a Deus que eu tenho meu esposo ao meu lado, né? Trabalhando Sim. comigo, porque é ele que é o meu alicerce, né? Eu tenho uma personalidade e ele tem outra. Então, eu não sei como seria o meu trabalho sem ele. Acho que aí é que é o equilíbrio, né? E é o equilíbrio. Então, hoje, nós mulheres, tendo as várias atividades para fazer, você tem que ter eu digo pra mim que o emocional é o principal. A sua inteligência emocional é o principal. Digo porque nós temos que lidar com a casa, vocês têm filhos, né? A sua atividade pessoal, as suas atividades profissionais, além das suas coisas, porque quando você é empreendedora solo, você é o marketing, você é a finança, você é o rosto, você é a produção. Então, você tem que fazer tudo. Então, você não tem uma equipe para trabalhar para você. É equipe, né? Dentro de casa e no profissional. Sim. Então, eu acredito que o ponto principal é a sua inteligência emocional. Você saber controlar suas emoções. Porque nós, mulheres, temos essas emoções muito afloradas, né? Sim. E tem momento que nós queremos surtar. Sim. Né? Coitados dos E nossos maridos. esse surto ou é dentro de casa Diga. ou é em algum canto. Então, é onde a gente tem que respirar fundo, contar realmente até 5, até 10, entender a situação e falar, calma, ok, não é ele, não é a situação, é sobre mim. É como eu reajo sobre a situação. Né? Não é o que acontece com você, é como você reage com o que acontece com você. Uhum. Então, é a sua reação pertinente às situações, né? Sim. Então, o equilíbrio emocional, para que você consiga controlar tanto as atividades pessoais, atividades no seu relacionamento, atividades profissionais. Com isso, claro, não vai estar tudo 100%. Eu acredito que tá tudo 100% tá errado. Você tem que ter algum desequilíbrio ali, pelo menos, para que você esteja sempre em evolução, porque você acaba ficando na zona de conforto, né? Exatamente. Então, equilibra, tá tudo resolvido. Fala, então você tá na zona de conforto. Bora caçar alguma coisa pra poder fazer. Exatamente. Então, ou você cresce ali, tenta crescer, se desenvolver sempre, e vai ter o desequilíbrio. E o desequilíbrio é normal. É Sim. normal você não estar ali 100% alinhado. Todos os dias, né? Então, eu acredito que a inteligência emocional pertinente a tudo que você faz é super importante para você saber lidar com todas as situações da sua vida ali. Sim, e você, E Ana? eu digo, além da inteligência emocional, uma agenda bem organizada. Porque a gente fazendo todos esses trabalhos, se a gente não tiver uma organização na agenda, eu acho que piora muito a situação e você não tem uma. Essa inteligência vai tudo por água abaixo, porque você fica cheio de tarefas e não sabe o que fazer primeiro, o que é prioridade e o que não é. Então, hoje eu trabalho 100% de casa. Eu não moro mais na cidade de São Paulo, eu moro no interior. Ou seja. É uma paz. Sim, é uma paz. Mas eu trabalho dentro de casa e eu fico a semana inteira dentro de casa. Eu não saio, porque lá, se eu for sair é pra ir ao mercado, alguma coisa. Gente, eu já fui pra lá, né? Agora eu vou com uma certa frequência. Vai viajar mais com mais. E vou na próxima semana. E realmente, mas ali. Você realmente tem que gostar de casa, né? Sim, tem que gostar de casa. E assim, por que eu falo da agenda? Porque nós mulheres, né, que a gente
que é deixar a casa organizada o tempo todo. E uma coisa que eu faço, que parece pra mim hoje, é muito simples, mas eu acredito que tem muita gente que não faz isso. As tarefas domésticas, elas estão na minha agenda. Uhum. Então, não é aleatoriamente que… No caso, a louça lá em casa, ela é do Stefano. Então, é um combinado nosso já, né? Mas vamos colocar assim, a roupa que tem que lavar, o pano na casa que tem que passar. Tá na minha agenda. Então, não é todos os dias que eu vou lá passar um pano na casa. Não é todos os dias que eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu tenho o Então, trabalho. Exatamente. Então, assim, ter essa organização emocional, ter essa organização física numa agenda, eu acho que essa junção, ela facilita muito a vida da mulher nessa questão de fazer muita coisa. E isso tem facilitado muito a minha vida. E outra, colocar os horários que realmente você vai levar para fazer aquilo. Porque antes eu fazia uma lista de tarefas na minha agenda. É diferente de você colocar… Se programar realmente. Porque quando você coloca uma lista de tarefas, é um monte de coisa pra fazer e você não coloca tempo. Então, você bloquear mesmo os horários que você vai fazer aquilo facilita um tanto a tua vida. E mais uma dica. Deixe lá na tua agenda também momentos de… eu não vou fazer nada. É muito importante. Tô aplicando isso já tem mais de um mês e tem feito total diferença. Surto muito menos. Ah, parabéns. Bom, com essa agenda cheia e tudo mais, mas o que levou vocês a exercer as atividades que vocês têm hoje no empreendedorismo? Vocês têm a venda, você tem um planejamento financeiro, mas o que levou vocês a ir para essa área? Show. Ó, quando eu comecei a empreender, eu iniciei por uma dor, né? Ou você faz pela dor ou você faz pelo amor. No caso, foi pela dor mesmo, né? Eu trabalhava na época que eu comecei a empreender, né? Que eu comecei a realmente a vender um produto ou um serviço, né? Eu trabalhava e eu tava devendo muitas coisas. Certo. Banco, faculdade, cartão de crédito, enfim. Aquela questão que a Ana fala sempre, né? O planejamento financeiro era algo que eu não tinha, não veio de família. Meu pai e minha mãe não me ensinou a ter um planejamento financeiro na escola também não. E tá tudo certo, né? E também eu não buscava isso. Acredito que há 15 anos atrás não era tão falado quanto é hoje, né? Hoje tem nas escolas, Hoje né? tem- Até nas públicas tem. Tem? Tem. Boa. Eu tenho então. um amiguinho de 12 anos e eu converso bastante com ele sobre isso, enquanto eu levo o Theo lá no parque, lá do condomínio. E ele fala, hoje eu tive aula financeira, tivemos prova, então isso é muito bom. Isso é importante. Na nossa época, 15 anos atrás, não tinha. Então, esse acesso a planejamento financeiro era menos do que a gente tem hoje, né? E não me ensinaram, eu não busquei essa informação e foi onde tudo virou uma bola de neve. E eu entendi que empreendendo eu poderia ser uma solução para eu começar a quitar essas dívidas. Sim. Ficar no 0 a 0, né? Então eu vi que eu teria que ter uma renda extra. Certo, então Vendendo na alguma época coisa. você fazia o tradicional, que era o CLT, CLT. e depois o empreendedorismo, e depois de vez você largou o CLT? Não foi de vez, não foi de vez. Então eu comecei ali nas horas vagas, comecei a vender produtos físicos, então produtos de cosméticos nas horas vagas. E ali era no almoço, fazia um contato no celular, na hora da saída do trabalho, na hora de chegar no trabalho, fazia um contato no celular, chamava uma pessoa, oferecia o produto. Sim. Na faculdade, então na faculdade ali eu sempre oferecia, levava para as minhas amigas, fazia aquela demonstração ali física, mostrava o produto para que elas sentissem na pele, tivesse aquela sensação, né, de bem-estar ali utilizando o produto em si. E era onde eu fazia minhas vendas. Então, até final de semana, então eu marcava visitas na casa de parentes. Então, era proposital. Ah, vamos comer uma pizza? Eu já ia com o porta-mala cheio De produto. de produto. Porque se a minha família já quisesse, eu já entregava já na hora. Certíssimo. Né? Ah, vamos comer pizza? Vamos. Mas eu já levava aquela bolsa junto comigo. Então, foi mais para eu sobreviver. Eu falei, eu preciso sair do zero para que eu possa até mesmo ter uma renda extra ali para pagar as contas. E aí, depois de 3 anos, mais ou menos, 3 a 2 anos, eu fiz em paralelo. E aí, depois eu falei, vou sair e vou fazer isso 100%. Mas também não deu certo. Não deu certo. Em torno de… Eu fiquei mais ou menos 1 ano empreendendo só eu solo ali. E foi um desastre, porque, de novo, eu não tive planejamento financeiro, que eu achei que ia ser super fácil, né? Não, vai ser super tranquilo, eu vou vender horrores, É vou só fazer… vender. É só vender e receber. Mas só que não. E aí foi foi ali… digo que ou você ganha ou você aprende, né? Então, Sim. eu
tive outros aprendizados. Eu falei, opa, não é assim que funciona. E aí foi onde depois, de novo, eu voltei pro tradicional. Fiz em paralelo de novo. Então, dentro, assim, resumindo bastante a história, eu saí faz basicamente uns 3 anos de um escritório que eu estava trabalhando, na área de departamento pessoal, né, que é a área que eu me desenvolvi como profissional desde os 18. E aí eu saí faz uns 3 anos. E hoje, sim, a gente consegue, sim, fazer um trabalho muito mais bacana. Eu e meu esposo Que legal. empreendendo. E você, Ana, como que você chegou hoje nessa área que você está hoje? Olha, essa área aqui de finanças foi meio que um empurrão da Thaís, exclusivamente, né? Mas o empreendedorismo, nossa, até travou. O empreendedorismo chegou na minha vida quando eu era muito criança. Então, eu sempre tive esse negócio de vender coisas na escola e tudo mais. E eu acredito que eu tinha um pensamento muito assim, né? Porque eu vendo meus pais trabalhar ali como funcionários durante um tempo, e o que eles conquistaram e o tempo que eles tinham naquele período. E quando eles começaram a empreender, e o tempo que eles tinham com a gente, né? Eles tinham muito mais tempo com nós. E as coisas que eles conquistaram num período mais curto, foi assim, aquilo dali eu confesso que foi assim, o estompim pra eu falar assim, eu nunca vou trabalhar para outra pessoa. E foi o que aconteceu. Hoje eu nunca tive carteira assinada, então eu empreendo desde sempre. Então, eu nunca tive a sensação de ter o salário caindo todos os meses e contar com aquele valor todos os meses. Hoje eu tenho o meu salário, né? Que é porque, O Prolabore. O Prolabore. Mas isso depende muito do meu esforço ali na empresa, né? Se eu não trabalhar, a empresa não vai pagar meu Prolabore. Então, esse empurrão que a Thaís me deu ali dos finanças tem muito a ver com o projeto que a gente vai compartilhar aqui do Mulheres que Empreendem, porque foi dentro do Mulheres que Empreendem que eu comecei a fazer palestras de finanças. E aí a Thaís veio e falou assim, Ana, isso que você faz aqui, eu acredito que dá pra você passar pra outras pessoas. E aí veio quando ela falou assim, você pode me ajudar a organizar as minhas finanças? Lembra? E aí a Thaís foi uma das primeiras, não foi a primeira, A segunda. né? Foi a segunda, isso mesmo, Foi a segunda. E aí eu comecei a fazer o acompanhamento e a Thaís falou assim, ó, começa a falar de finanças nas suas redes sociais, porque eu acredito que, assim como eu, ninguém vai ficar saindo por aí falando que tá com as finanças desorganizadas e tudo mais, que precisa de ajuda. Mas eu acredito que as pessoas vão começar a te chamar no particular, se você começar a falar sobre isso. E dito e feito. Quando eu postei, falei, ó, galera, agora nesse Instagram aqui vamos ter direcionamento, vai falar sobre finanças. E ali foi 3 amigas. Eu lembro essas 3 meninas, eu dei uma aula pra elas de 3 horas. E eu cobrava R$30. Gente, eu tive essa aula e foi de graça, mas eu não dei valor. Eu tive que pagar quando eu tava recebendo, assim, o extraordinário da minha vida, que eu nunca imaginei que eu iria receber. Falei, meu Deus, o que eu faço com esse dinheiro? E aí eu falei, vou pagar. Eu paguei, gente. Então, entre eu e minha irmã, não existe esse negócio. Ai, pessoal, não. Eu vejo ela como uma profissional, ela também me vê como uma profissional. Então, a gente paga o valor que é. E deu certo. E isso dá muito certo. É porque quando eu quis forçar a Poliana a aprender a organizar as finanças dela, porque a Poliana tem um perfil diferente do meu, um perfil mais gastador. E aí ela não quis, ela não me valorizou naquela época, no meu começo, assim. Não que ela não me apoiasse. Eu não valorizei os R$30 dela, gente. Eu tive que pagar o valor depois real que... vou nem falar o valor, mas aumentou muito. Mas aí... Depois ela me contratou e hoje ela tem as regalias ali, né? Mas foi assim o meu começo, né? Nas finanças, né? Na consultoria, do planejamento. Meio que foi um empurrãozinho. Porque eu não me imaginava fazer o que eu faço hoje. De verdade, eu acreditava assim, quem é que vai falar de abrir as finanças assim pra uma menina de, na época, 21 anos? Olha como a gente cria um bloqueio, né? Criamos, né? E assim, quando eu atendi uma das minhas clientes que tinha a idade da minha mãe, gente, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei muito feliz. Porque eu falei, caraca, as pessoas, elas dão sim credibilidade para pessoas mais novas. E eu fiquei muito contente e aquilo dali destravou. Que foi a minha cliente maravilhosa, que hoje também faz parte do projeto, que foi a Léo. Então, foi muito legal ter essa experiência e assim, foi
Hoje Sim. eu amo realmente o que faço. Mas a parte da confeitaria eu comecei com 16 anos. Ah, Então já tem 12 anos que eu tenho a confeitaria. perfeito. Então, vocês falaram sobre mulheres que empreendem. Então, eu gostaria de saber como que fundou Mulheres que Empreendem. Como que Só que fundou? breve. Breve. Porque eu sei que nós mulheres gostamos de conversar muito, mas de forma breve. Vou até fazer um apelo. Precisamos voltar aqui. Poliana, queremos um segundo convite. Sim. Para ter mais tempo também pra gente contar sobre o nosso projeto. Mas enfim, como nasceu Mulheres que Empreendem? Foi meio que um empurrão, né? Também. Eu tava num processo não tão legal ali na minha vida profissional, pessoal. E aí surgiu um convite de eu participar de uma reunião que era selecionada para outras mulheres, que eu não tinha aquele patamar ainda dentro do mercado que eu e a Ana estávamos atuando na época. Uhum. E aí, por questão de eu sempre ter esse perfil proativo, um perfil de sempre buscar soluções, então eu sou um tipo de mulher que eu nunca estou satisfeita com aquilo que eu tenho, eu sempre quero buscar mais. E tá certo. E dentro desse mercado que nós atuávamos na época, com marketing de relacionamento, nós precisávamos ter isso, né? Aquela questão de sempre buscar mais evolução, se posicionar como líder, como uma empreendedora, como uma vendedora em si, e ensinar outras pessoas, né? Porque na época nós tínhamos uma equipe de vendas de mais de 100 pessoas trabalhando com a gente, 150 ainda fora de São Paulo. Nossa. E a gente tinha que ter essa postura. Então, por eu ter essa postura, por mais que eu não tivesse aquele patamar em si que era para aquelas mulheres selecionadas, eu fui convidada. Eu falei, eu vou, né? Vou dizer não. Eu nunca digo não. Eu sempre procuro ouvir aquilo que está sendo proposto para mim. Eu falei, eu vou. E na época eu trabalhava, no dia choveu. E São Paulo é o caos, né? Choveu, tudo para. Tanto metrô, ônibus, tem carro, tudo. E aí eu falei, mesmo assim eu vou. Chegando lá, conversando com as meninas, o projeto Mulheres que Empreendem, que na época não era Mulheres que Empreendem, era Elas Empreendem, acontecia na Zona Sul. E eu gostei muito da estrutura daquilo que as meninas ofereciam. E na Zona Leste, nós nunca tivemos nenhum treinamento específico para mulher, e sim algo generalizado para homem e mulheres, nada específico para mulher. E eu entendi que era um ponto muito importante a ser tratado. E eu falei, eu quero fazer esse projeto lá. Não tinha nenhuma líder na época que pontuava isso, que fazia isso de fato. Eu falei para as meninas, eu declarei ali, eu acho que tinha umas 10, 15 meninas. Eu falei, a partir de agora, vocês podem ter certeza que esse projeto vai rolar na Zona Leste. As meninas, nossa, que sensacional, você é incrível. Eu falei, Assim, a grande maioria das mulheres está ali na Zona Leste também, né? E que poucos são valorizadas. poucas são valorizadas. 10 meninas, nossa, sensacional, incrível. Aí eu falei, vou fazer esse projeto, não sei como, mas eu vou fazer. Eu saí da reunião, eu falei, tô lascada. Por onde eu começo? Mas como a gente sempre teve... Eu sempre fui proativa, então eu tinha essa dinâmica de evento, como fazer o evento, como estruturar o evento, como ligar o microfone, fazer um som, enfim. Eu tinha essa estrutura e também já fiz curso em eventos. Eu falei, dá pra gente tirar de letra. Mas quem vai estar comigo? Ana foi a primeira pessoa a ligar. Peguei o telefone e falei, Ana, aconteceu isso, você topa? Topo. Como a gente vai fazer? Falei, não sei, mas nós vamos fazer. É o que eu aprendi no final de semana. Primeiro você pega, depois você aprende. Depois você aprende. Eu falei, vamos fazer, não sei como a gente vai fazer. E aí, enfim, a gente tá aqui até hoje. Então, nós estruturamos o projeto, né, na época. Parabéns. Tinha um outro layout, era Elas Empreendem, era uma outra dinâmica. Já passaram mais de 500 mulheres no nosso projeto, com absoluta certeza. Tinha uma frequência de uma vez por mês, né? Isso foi antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Antes e um depois da pandemia, no Mulheres que Empreendem, Mulheres né? que Empreendem. Então, foi incrível. Chamamos convidadas especiais no nosso evento. Então, nós vimos que a mulher precisava disso. Nós vimos. Então, tinha toda uma estrutura muito bacana, na qual a mulher saía... era uma mulher que entrava e era uma mulher que saía do evento. Então, eu tô vendo assim que esse projeto, gente, eu também faço parte. Hoje eu também sou madrinha desse projeto incrível. Eu posso dizer com total certeza que é um lugar onde a gente levanta outras mulheres. Porque... Como vocês falaram, né? Vocês têm bastante empreendimentos, né? Não é só um, são vários. E claro que as mulheres, elas precisam de suporte, né? Pra conseguir lidar com certas coisas. Precisa tirar alguma dúvida com alguma coisa. E quando a gente tem essa rede de apoio,
a gente consegue ir muito mais além. Muito. É como uma flecha na mão de um valente, literalmente. É vocês disparar essas mulheres para um patamar que elas nem imaginavam que elas conseguiriam estar. Então, esse projeto, gente, é verdadeiramente incrível, porque eu vivencio isso, de verdade. Mas, falava. Como a Thaís falou, né? Então teve esse início aí, teve a retomada pós-pandemia, Sim. que foi ano passado, né? O ano passado, 2024. 2024, aí a Thaís chamou outras meninas, estava na minha licença maternidade. Aí ela falou, vou voltar com Mulheres que Empreendem. Mas assim, não me comunicou, ela respeitando a minha licença maternidade. Mas eu não queria que ela respeitasse a licença maternidade. Eu queria que ela me senti excluída. fosse invasiva. João B tava com 2 meses, eu acho. Ela era isso. pediu, não vou fazer nada. Eu falei, então não vou encher o saco dela. E aí, no caso, quando eu vi a Thaís postando lá com as meninas, peraí que esse projeto também é meu? O que ela tá fazendo? E aí, a gente, não, eu vou voltar também, bora lá, vamos voltar. E aí voltamos com uma nova roupagem do Mulheres que Empreendem hoje, com essa comunidade mais próxima, com eventos pontuais, com experiências. Então, assim, quem conheceu Mulheres que Empreendem antes da pandemia precisa, por favor, conhecer novamente. Porque, primeiro, que nós somos outras mulheres, mas hoje nós somos casadas, hoje eu tenho filho, Thaís tá aí em breve também. E hoje a gente tem essa comunidade ali mais próxima que a Poliana faz parte. E assim, eu olhando hoje a Poliana, a gente fez o podcast com a Poliana no começo do ano, não foi, Thaís? E eu lembro dela ter contado várias trajetórias que ela tinha acabado de sair de um emprego, ela não sabia o que viria esse ano pra ela, como que seria. Então, ver ela aqui do outro lado da mesa e acompanhar todo esse processo. Claro, ela é minha irmã, então a gente sempre tem essa troca, mas não foi ali, foi dentro do projeto Mulheres que Empreendem, porque o que antes ela não, o outro, a Poliana não participava, mas esse ela veio firme. Então Sim. essa evolução, tem as nossas mães também, né, Thaís, que tá ali com a gente, e as outras meninas também. Então é muito gratificante preparar todo esse conteúdo, esse material, esses momentos que a gente tem ali juntas também. É muito Certo. gratificante. E o que vem aí para as mulheres que empreendem? O que vem, assim, nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos? O que vem? Nossa, eu Porque eu sei, gente, é assim. Nossa. Nós que empreendemos, a gente tem a metinha, a meta e a metona. E é metona. claro que elas iriam Não. ter essas metas nesse projeto. Então Não, vamos é a lá. metona. Eu falo que eu sou a que viaja, né? E a Ana é a que coloca no chão. A Ana, ela que me fala, ô, amiga, põe o pé no chão, que não vai conta, não fecha. Eu falo, Ana, eu já venho com a ideia, Ana, fazer isso, fazer assado, não sei o quê. Thaís, eu tava conversando com o Stefano sobre isso essa semana, inclusive. Eu falei assim, nossa, a Thaís, ela manda umas coisas pra mim que eu falo, gente, isso aqui não fecha. E aí eu falei, nossa, mas a gente se completa que nem um casamento, nós duas, né? A gente só não tem a parte Patrimonial. Patrimonial. Mas a gente tem toda a outra questão, porque querendo ou não, a gente precisa se conversar, gente. São duas pessoas totalmente diferentes, só que a gente precisa desse equilíbrio. Então a Thaís é aqui, não, vamos fazer assim. Eu também sou, mas um pouco menos que a Thaís, e eu sou a que planeja, a que controla. Né? Então, eu acho que esse equilíbrio nosso fez com que a gente chegasse aqui, porque já passou por mão de outras mulheres também. Show. Sim. Exatamente. E é exatamente isso. Então eu falo que eu e a Ana, a gente se completa ali, né? A gente tem essa conexão. E nós somos personalidades diferentes, né? Então ela tem uma personalidade, eu tenho outra, mas o importante é o respeito que a gente tem uma pela outra, né? A gente agregou muito isso. Então, hoje a gente tem esse modelo, né, do Mulheres que Empreendem, como a Ana já pontuou, não vou ser redundante aqui. E o que a gente busca, até mesmo para os próximos anos, é ir para um outro patamar. Né, que hoje nós temos 8 ou 9 associadas, Ana, madrinhas. 8. 8 associadas, com eu e a Ana somos 10 mulheres à frente do projeto, né? Então a gente busca aí em 2026 ter no mínimo o dobro. Então a gente ter no mínimo 20 madrinhas
com a gente, associadas ali em busca de colocar esse projeto à frente, de falar sobre o empreendedorismo feminino, que a gente precisa sim falar sobre isso, nos apoiar, né, mostrar que é possível, que uma mulher ela pode empreender, que ela pode ter uma renda extra, que ela pode ter outras pessoas com ela, né, se apoiando, crescendo junto. Então, quando você cria uma comunidade, não digo só de mulheres, mas de tudo. A partir do momento que você cria uma comunidade, você tem um mastermind, que é outras pessoas com a mesma energia que você, com o mesmo entusiasmo que você. Então, uma vai completando a outra. E a partir do momento que você troca network, troca experiências, troca conhecimento, você cresce. Então, uma mente que se expande nunca mais volta ao tamanho original. Então, quanto mais você expande a sua mente, mais você vai entendendo que tem muito mais a você se desenvolver, a você crescer, a patamares que hoje você não tem, né? Então, o Mulheres que Empreendem é essa comunidade. E eu acredito que nos próximos anos, eu falo para as meninas, aqui hoje é São Paulo, mas eu vejo Mulheres que Empreendem em todos os estados do Brasil. Perfeito. Então, basicamente, ter várias unidades no estado do Brasil. Completar Então, meu quadro das metas. Então a gente viajar falando sobre mulheres que empreendem, Sim. ter outros polos oficiais de mulheres que empreendem. Então, mulheres que querem empreender, mulheres que buscam empreender, nos comuniquem, nos chame a Poliana, chama a Ana, porque a gente tem essa oportunidade que eu falei pra Ana hoje. É uma oportunidade gigantesca que a gente tem na mão. Exatamente. E fora que essa comunidade, a maioria das mulheres ali também são mães, né? E quando a gente se torna mãe, a gente fica meio que limitada com algumas coisas. Só que a gente mostra que é possível, mesmo você tendo essa vida corrida, né? Sendo mãe, que é uma obrigação ali, né? Um pouco a mais. Mas mostra que é possível você ser mãe e você empreender. Perfeito, gente. Eu adorei conhecer esse lado de vocês, né? Trazer vocês aqui. E já, né, trazendo ali o encerramento. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Muito obrigada, meninas. Espero ver vocês aqui novamente, porque eu sei que a gente foi muito rápido. Então, elas têm muito para entregar para vocês. Muito. Então, espero que no próximo podcast elas estejam aqui apenas para falar sobre mulheres que empreendem, porque a gente quer ver essa transformação, certo? Sim, Exatamente. com certeza. Então, eu quero que vocês deixem uma mensagem, né? E também o arroba de vocês, né? Onde que as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais, beleza? Fala Vai. você, vamos mudar. Não, fala Vamos você mudar. agora. Pois então, a mensagem que eu deixo é que hoje eu empreendo porque eu queria maternar. Uhum. Então, como a Poliana falou, a gente tem esse grupo que muitas são mães. E hoje eu, vivendo essa nova fase, meu filho tem 1 ano, era exatamente como eu imaginei quando eu tinha lá meus, 10 anos, brincando de boneca. E eu queria muito ter cuidar do meu filho, porque quando os nossos pais, nós éramos bebês, a gente não teve esse cuidado de próximo com nossos pais. Então hoje eu falo, né, você que tá aí, mulher, nos ouvindo hoje, e tá aí pensando como é que você vai empreender e tendo filho, dá pra ajustar. Eu acredito muito nisso e hoje eu falo, né, eu comecei a empreender porque eu queria maternar de perto. Eu queria ser mãe, aquela mãe que pode cuidar do filho. Então, eu deixo principalmente aí para as mães empreendedoras essa mensagem. Certo. E as redes sociais? A minha rede social é Ana Paula Pina Financas Oficial? Nossa, nem sei. Oficial. Não, é Financas só. Financas? Isso, Ana Mas Paula a gente vai deixar, Financas. gente. A gente vai deixar nas Arroba nas descrições. descrições. Vamos deixar. E você, Thaís? Eu sou já uma realidade um pouquinho diferente da Ana, né? Ela brincava de boneca, eu não brincava de boneca. Não brincava de casinha. Eu era totalmente... Chegava com o pé sujo dentro de casa, minha mãe falava, Thaís, esfrega esse chinelo! Esfrega esse pé! Enfim. Mas um recado que eu quero deixar é que tudo que você almeja na sua vida, você pode conquistar, né? Eu comecei a empreender justamente para realizar sonhos. Então, sempre fui uma menina sonhadora. E hoje eu sou uma mulher sonhadora. Então, eu falo, a Ana, o Felipe, eles são os que acabam falando, Thaís, calma, respira, porque senão eu vou que vou, ninguém me segura. Então, eu sou uma mulher muito sonhadora. Então, eu comecei a empreender porque eu tinha sonhos. E eu ainda tenho sonhos, né? Que os sonhos, eles vão aumentando
ao longo da sua vida, né? Então você pode realizar. E eu acredito sim que o empreendedorismo realiza sonhos. Claro, você pode trabalhar, ter o seu trabalho fixo, você trabalhar numa empresa, você ser sócio, diretor, coordenador, não importa. Você pode sim, mas você também pode impactar outras pessoas através da sua vida. Tanto vendendo algum produto, vendendo algum serviço, vendendo a sua ideia. Então empreender sim realiza sonhos, empreender traz dignidade dentro para sua casa, empreender liberta, empreender você consegue realizar coisas que hoje talvez você não tenha. Qualquer coisa que você pegar hoje para você pegar ali numa loja ou um produto físico ou um serviço, você consegue vender. A partir do momento que você vende, você já se torna ali um empreendedor. Não digo empresário, que são outras obrigações, características, mas você já está empreendendo, você já está vendendo e você consegue vender. Porque venda não é dom. Eu falo, venda é algo que você consegue adquirir no processo, porque eu não era vendedora e hoje eu falo, eu sou uma vendedora. Tudo que você me dá, eu vou vender. As meninas falam, Thaís, para de vender, pelo amor de Deus. Fala, eu não consigo, é mais forte que eu. É mais forte que eu. Para de vender, tudo você quer vender. Eu falo, é porque já é de mim. Umas tem compulsão de compra, eu tenho Compulsão de venda. Compulsão de venda. Você me falar, Thaís, me dá essa pulseira, eu tiro do meu e já te entrego. Eu falo, essa pulseira é sua, sabe? Então, tudo é possível, sonhos são possíveis de ser realizados. Não deixe que ninguém acabe com seus sonhos. Porque se você sonha, você pode realizar. Não importa o que aconteça, não deixa ninguém te abalar, vai em busca disso. E a gente tá aqui para te ajudar, tanto eu na parte de vendas, tanto na parte de finanças, tanto a Poli na questão da contabilidade da sua empresa, tá bom? E me siga lá para mais dicas, né? Inclusive para também acompanhar a mentoria, caso você queira também, quero fazer uma renda extra, tenho uma empresa, não sei como aumentar minhas vendas, me chame. Então, meu @ é Thaís Moura _oficial. Tá? A gente vai deixar aqui na descrição, me chama, porque a gente faz um atendimento super personalizado para você através da sua atividade. E também tem o do Mulheres que Empreendem, ponto oficial. Nos siga, porque lá a gente coloca várias dicas e também a gente consegue solucionar todos os seus problemas aí. Perfeito. Então, eu vou deixar também o meu @, que é @polianapina_, e claro, da nossa contabilidade, contabilizando lucros oficial. Então, eu quero agradecer vocês novamente por estar aqui. Não deixe de colocar o seu like, tá? Beleza? E adicionar, colocar o sininho, apertar aí no sininho pra você lembrar sempre de ouvir nossos podcasts, porque esse aqui é só o primeiro de muitos. Beleza? Então, muito obrigada. É isso aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.